Estamos no início, na verdade, chegando a alguns dias para um novo ano, para um novo tempo, para uma nova estação. É um momento que Deus vai nos transicionar. E assim como a maioria das pessoas, a gente faz muitos planos, né? De coisas que nós queremos viver em 2025. Nós temos sonhos, nós temos projetos, mas às vezes nós não entendemos que para que 2025 seja um ano novo, nós precisamos tomar posições diferentes. Nós precisamos nos comportar de forma diferente, tomar atitudes diferentes, porque o ano, ele vai ser o mesmo, se você for a mesma pessoa. As coisas só vão mudar em 2025, se você tiver a decisão de mudar. E assim, na nossa caminhada, né, ao longo dos anos, os anos vão passando, 2024 é um ano que já está terminando, e nós tivemos muitas experiências, passando por alguns desafios, e todas as experiências que nós tivemos em 2025, em 2024, isso serve muitas vezes para trazer amadurecimento, e nós entendermos que algumas coisas nós não podemos levar para 2025. Algumas escolhas precisam mudar na nossa vida, para que nós possamos colher coisas novas. E eu estava conversando com Deus, eu falei, Senhor, eu quero carregar uma nova medida em 2025. Eu não quero carregar a mesma medida que eu carreguei em 2024 para 2025. Eu quero abrir espaço para o novo de Deus. Eu quero caminhar olhando menos para a terra e mais para o céu. E muitas vezes nós falamos coisas que nós queremos, mas eu não quero. Eu quero que você coloque ali na sua lista de coisas, comece a colocar não, o que você não quer fazer. Eu não quero ser uma pessoa egoísta, eu não quero ser uma pessoa que ande pelas minhas emoções, o que eu não quero. Porque quando nós colocamos o não quero, nós estamos dando espaço para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E muitas vezes nós queremos as promessas, mas viver as promessas vai depender do quanto você está próximo de Deus. Quanto mais próximo você está da palavra, mais próximo você está da obediência. E, consequentemente, mais próximo você está de viver as promessas de Deus. Essas semanas eu fiz uma limpeza no meu guarda-roupa. Tirei algumas coisas até que estão novas, tão boas, mas que eu não quero levar para 2025. Algumas roupas que eu não quero nessa nova fase. E quando eu falo de roupas, eu quero que você leve também para o lado espiritual. Certas coisas, certas bagagens, nós não podemos levar para 2025. Quando nós olhamos a Bíblia, fala que Ana, todos os anos, ela ia até o seu filho Samuel levar uma túnica, uma espécie de túnica talar. Todos os anos ela levava aquela roupa. E quando nós lemos isso, claro, o menino crescia todos os anos. Ele ganhava uma nova medida. E para uma nova medida, uma nova roupa. Mas se nós levarmos para o lado espiritual, Ana estava direcionando, anunciando que as próximas estações conduziriam ele para o propósito que Deus tinha para ele. Eu não sei a roupa que você tem vestido. Quando as pessoas olham para você, elas enxergam uma roupa de generosidade, de bondade, de gratidão. Porque a roupa que você veste diz muito para o ambiente que você vai ter acesso. Entenda, amanhã é a formatura do meu filho de 9 anos. E ali tem no convite uma roupa, um padrão. Para eu conseguir acessar esse lugar, tem uma roupa que está condizente a tudo que vai ser, tudo que foi planejado, programado, a todo o cenário. Existe uma roupa que vai me dar acesso àquele lugar. E muitas vezes o mundo vai tentar colocar roupas em nós, e a gente vai entrar em alguns ambientes e vamos nos sentir desconfortáveis, vamos sentir que aquele ambiente não é nosso, e o mundo vai tentar colocar alguma roupagem em nós, como tentou colocar em Davi. A Bíblia diz que Saul tentou vestir a roupa dele em Davi. Mas a Bíblia diz que Davi não conseguia andar.
O mundo, ele sempre vai tentar fazer com que você, para você se encaixar em certos ambientes, você use a roupa condizente com aquele ambiente. Só que Davi entendia que a roupagem dele era uma roupagem espiritual. Um menino preparado no escondido com Deus, por Deus, era uma roupagem espiritual de coragem, de ousadia, de fé. E pode ser até que Saul olhasse para ele e visse a fragilidade, mas o céu olhava e via que a força de Davi estava no quanto Deus o revestia da tua presença. Quando eu entro lá no meu trabalho, né, quando eu passo pela recepção, tem uma catraca, né, uma roleta, e eu preciso me posicionar, colocar o meu rostinho ali no visor para conseguir acessar. E às vezes eu estou cheio de coisa, bolsa, material, e às vezes eu não estou bem posicionada e a catraca não abre. Não acende a luzinha verde. E aí eu vou lá, eu me posiciono, tiro meus óculos, e aí eu me posiciono, e aí eu consigo acessar o lugar. É igual uma porta automática, quando você entra num banco, quando você entra em algum estabelecimento, se você não se posicionar, a porta ela não abre. Deus tem lugares para nós acessarmos em 2025. Mas vai depender do seu posicionamento. Vai depender de como você está arrumada para o novo de Deus. Tira essas bagagens, tira essa roupa de murmuração. Às vezes eu converso com mulheres, né? Eu converso mais com mulheres. E às vezes elas querem contar história. E eu estou aqui disponível para isso. Mas vem me contando histórias desde lá. Gente, conte um novo. Comece a se vestir de autoridade da palavra que Deus te deu. Comece a desenhar o teu futuro, profetizando coisas novas. Esquece as coisas que se passaram. Abre para mim Isaías 43:18. Eu amo essa passagem. Essa passagem tem falado muito comigo esses dias. Porque uma das coisas que nos impede de acessar esse novo que Deus tem para nós, e Deus tem um novo para você, tem coisas, tem lugares, ambientes, acessos, mesas no natural e no espiritual, e eu não quero ficar de fora. Eu não quero ficar de fora. Eu não sei como você se enxerga, mas eu quero dizer que José, ele, como escravo, se tornou governador por causa de um posicionamento. José, ele está como escravo, prisioneiro. A Bíblia diz que mandam chamar José para interpretar o sonho. Afinal, ele já tinha interpretado o sonho do copeiro e do padeiro. E mandam chamar ele para interpretar o sonho de Faraó. O que me chama a atenção é que José, a Bíblia diz que ele vai se barbear e ele coloca uma outra roupa. Eu fiquei imaginando, gente, eu acho que eu iria com a roupa, né? A gente pensa assim, por que ele foi trocar de roupa? Porque José entendeu que o Senhor estava transicionando ele para um novo tempo. José entendeu que aquela roupa de escravo não pertencia mais a ele. E ele precisava deixar no lugar da prisão. Muitas pessoas não estão conseguindo acessar, transicionar para um novo lugar, porque ainda estão carregando essa roupa de dores, de escravo, de lamentação. José deixou para trás. E ele se arrumou para o novo tempo que Deus tinha para ele. Igreja, é tempo de se arrumar. É tempo de se ajeitar diante das promessas que Deus tem para nós. É tempo de se preparar, falar, Senhor, enche-me, Senhor, eu quero mais de Ti. Nós precisamos fazer como a corça que anseia pelas águas. Elas ficam desesperadas quando elas ouvem as águas passando pelos ductos embaixo da terra. Elas ficam desesperadas até encontrar a água. Que em 2025 seja um ano de desespero em buscar as fontes de água. Que em 2025 seja um ano em que você esteja mais próximo da presença de Deus. Ei, tem pessoas que estão com a mesma roupa que entraram na igreja há anos atrás. Espiritualmente, a vida com Deus é uma vida de crescimento.
Ana todo ano levava uma roupa. O que eu quero dizer é que a vida com Deus é uma vida de crescimento. Você não pode, 2025, ser a mesma pessoa que 2024. Você não pode. Eu estou anos da igreja e continua sendo um bebê espiritual, porque não decidiu trocar suas vestes. Está anos da igreja, mas não tem intimidade, não ouve Deus, não lê a Bíblia, mas tem tempo para outras coisas. Nós somos corpo, alma e espírito. Quem você tem alimentado mais define quem você vai se tornar. Um bombado fisicamente ou um sarado espiritualmente. Porque para as guerras que você vai enfrentar não são seus músculos naturais que vão te trazer vitória, mas são os músculos espirituais. Isso tem a ver com as lutas, com os desafios. Quem não está de frente, se posicionando, jamais vai viver experiências com Deus. Jamais. Tem pessoas que estão há anos na igreja. Aí entram pessoas agora e já estão servindo, já estão sentando à mesa e às vezes não entendem. Por quê? Porque não tem a ver com tempo. Tem a ver com posicionamento. Você quer em 2025 ser o mesmo homem que você foi em 2024? Eu não quero ser a mesma mulher. Eu quero desejar mais da presença de Deus. Eu quero gastar mais meu tempo com as coisas do reino do que com as coisas da terra. Eu quero investir mais a minha vida buscando as coisas do sobrenatural do que as coisas do natural, porque essas a traça vai comer, a ferrugem vai destruir. Mas quem eu vou me tornar tem a ver com o meu posicionamento. O Senhor está convocando nesse tempo pessoas que estão escolhendo por Ele. E toda escolha vai exigir de você renunciar a outras coisas. Toda. Você vai ter que renunciar a alguma coisa. Para eu estar aqui, eu renunciei horas com meu filho, com meus filhos. Eu renunciei horas fazendo outras coisas que de repente a minha carne estava gritando para fazer. Mas assim como um atleta, ele não permite sentar em algumas mesas que vão, por algum momento, fazer com que ele não chegue no propósito. Que 2025 você seja como um atleta de Cristo. Renuncie mesas que são prazeres momentâneos por aquilo que é eterno. Ele sabe que chegar ao pódio é um prazer muito maior do que sentar à mesa e comer um fast food. Às vezes nós estamos perdendo acessos que Deus tem para nós porque estamos nos alimentando, vivendo de migalhas. Estamos nos perdendo. Estamos nos perdendo com migalhas, com comida que não vão nos alimentar. É apenas fast food. É para tapar um buraco momentâneo que está dentro do seu estômago. Mas nunca vai te trazer nutrientes suficientes para você vencer a corrida. Nunca. Então nós precisamos entender quais são as vestes que nós vamos usar para 2025. Quais são as vestes que o Senhor espera de nós para 2025? O Senhor não vem buscar uma noiva suja, uma noiva de qualquer jeito. Ele vem buscar uma noiva branca, uma noiva pura. Que em 2025 seja o ano onde você busca a santidade, onde você busca a intimidade, onde você busca agradar o seu noivo. Aonde você se posicione diante das adversidades, entendendo que você não vive por aquilo que você vê, mas você vive por aquilo que você acredita. Tem coisas também que podem nos roubar de acessar esses lugares que Deus tem para nós. Como a visão. Certa vez Jesus, ele pega um cego, ele tira o cego da aldeia e ele cura aquele cego fora da aldeia. Às vezes a nossa cegueira está relacionada a ambientes em que nós estamos. Por que ele não curou dentro daquela aldeia? Porque provavelmente aquela aldeia era um lugar era um lugar onde eles jamais, era um lugar de incredulidade, eles não iam crer que Jesus estava fazendo aquilo, eles iam questionar, eles iam duvidar.
Às vezes você está em ambientes de incredulidade que estão te tornando cegos. Ande perto de pessoas que amem mais Jesus do que você. Qual o conceito que nós damos aos nossos filhos? Ande perto de pessoas melhores que você, filho, mais inteligentes, que tiram notas boas, não é verdade? Ande perto de quem é mais apaixonado por Jesus do que você. Não ande em lugares de incredulidade. A visão. Isso me chama tanta atenção porque às vezes a gente precisa tomar cuidado, porque lugares que Deus usa para nos transicionar, nós, pela falta de visão, podemos morrer nesse próprio lugar. Você quer um exemplo? Quando você vai ver o povo na terra prometida, o deserto era um lugar de propósito? Era a terra prometida? Não, era um lugar de transição. Mas porque o povo tinha uma mente na terra, tinha uma visão na terra, eles murmuraram, eles foram ingratos e eles morreram no lugar que era para transicionar e não para permanecer. Você quer ver um exemplo? Quando nós vamos para Josué e Calebe, os 10 espias, eles eram escravos, estavam como escravos, passam pelo deserto, tinha uma promessa, tinha uma herança. 10 espias falam que a terra era boa, mas que tinha gigantes, e eles se viam como gafanhotos. Uma visão distorcida pode impedir de você acessar lugares que Deus já tem para você. O lugar já estava acessível, porém, eles se limitaram à visão da terra. Eles olharam para eles. Sempre vão existir ambientes que vão fazer você olhar para você. Sempre. Mas Josué e Calebe estavam no mesmo cenário, mas a mente, a visão, estava no céu. Uma visão conectada com o céu olha até os gigantes, mas entende, são apenas gigantes perto da promessa. São apenas gigantes perto da promessa. E porque eles acreditavam, os 10 espias, eles tinham mente de escravo, mas Josué e Calebe já tinham mente de herdeiro. A visão está relacionada à tua mente, aos teus pensamentos. O homem é aquilo que ele imagina em tua alma, em tua mente. Eles acreditavam que eles estavam como escravos naquele lugar, mas eles eram, acima de tudo, herdeiros. Eu não sei como você está hoje, mas eu quero dizer que há um título sobre tudo isso que você está vivendo. Herdeiro. Herdeiro. E eu quero caminhar por tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero abrir mão de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então, troca as vestes, mude a visão. Se necessário for, mude os ambientes. A Bíblia diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Por que a gente precisa renovar? Porque todos os dias estão tentando encher o nosso copo d'água com sujeira. Só que quanto mais a gente lança a palavra de Deus, a água viva, a água pura, a água cristalina, a água que renova, a água que traz esperança, menos espaço para as coisas do mundo vai ter em nós. E não independe do lugar. Palavra do Senhor. Eu quero sacudir você hoje. Eu quero que você seja um crente inconformado com o lugar que você está hoje. Com quem você é hoje. Porque eu estou inconformada com quem eu sou hoje. Porque às vezes a gente quer culpar Deus. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Deus não entrega enquanto você não estiver preparado para receber. Não adianta. O problema é que passa ano, entra ano, sai ano, entra ano, e ainda somos meninos na fé. A terra prometida está aqui. Mas a gente prefere olhar aquilo que é difícil. A gente prefere olhar para a terra prometida e falar assim: tem gigante, é melhor ser escravo, é melhor voltar para o Egito. É melhor comer o que a gente comia. É assim que a gente faz quando a gente não acredita que o gigante é muito melhor do que o Deus que te chamou para tomar posse da terra prometida. Andar por visão de reino. Você só vai alcançar esse lugar se você se alimentar disso aqui, ó.
se a sua mente for renovada com as coisas espirituais. Quando você olha o Senhor levantando um reino contra 3 reinos, e esse reino, ele luta contra 3 reinos, sem levantar uma espada. Os 3 reinos, eles se matam entre eles. Porque Deus fala: Josafá, vai, mas eu vou lutar por você. Você fala: cara, esse é o meu Deus. E por que eu acho que coisas tão pequenas são tão grandes perto de um Deus maravilhoso? Porque você está se alimentando em lugares errados, em mesas erradas. Tu tem que se alimentar nesse livro aqui, ó. É o livro da vida, que traz vida. Quando a gente olha para Pedro, Jesus manda os discípulos irem na frente, que logo depois ele iria. Eles pegam um barco e de repente vem um grande vento à noite, a ponto de, quando Jesus se aproxima andando pelas águas, eles acreditaram que era um fantasma. Ali eles estavam a um ponto de viver o sobrenatural. Jesus estava querendo levar os seus discípulos a viver um outro nível de relacionamento com eles. Jesus, ele permite que nós venhamos entrar em alguns ambientes que parecem ser ambientes que vão nos destruir, mas para que nós possamos conhecer um Deus que é capaz de até cessar o vento. Porque ninguém vai experimentar a cura se não passar por uma enfermidade. Ninguém vai experimentar um perdão se não necessitar dele. Tem coisas que nós só vamos viver com Jesus se nós passarmos por momentos desafiadores que parecem ser nosso fim. Então o vento forte, turbulento, parecia ser um fim para aqueles homens, com seu barco no meio daquele vento forte, até que eles viram um fantasma. Eles acreditaram que era um fantasma, mas era Jesus. Porque no meio das adversidades, é muito mais fácil você querer recuar do que você acreditar que é Jesus no meio dessa tempestade. Quando eles olham, eles viram um fantasma, eles tiveram medo, porque a antessala do teu propósito, ela tem medo, tem insegurança, tem muros que o diabo ele tenta levantar para te parar. Se Pedro não tivesse falado com Jesus: Jesus, se é o Senhor, peça para eu ir com você, ou seja, lança uma palavra que eu vou até o Senhor. Pedro poderia ter ficado no teu barco, na sua estrutura, no seu lugar, na sua zona de conforto. E muitas vezes não vivemos o sobrenatural porque recuamos diante do medo. Porque recuamos diante das adversidades. Mas você nunca vai experimentar o sobrenatural se não passar pelo medo, se não passar pelas adversidades. O diabo ele sempre vai fazer você olhar para aquele cenário e enxergar tudo menos Jesus. Mas é Jesus que manda até mesmo o vento, para que você viva o sobrenatural. E ele teve um espírito de ousadia, Pedro ali, e falou: eu vou ter contigo. E ele começa a caminhar sobre as águas. Ele rompeu o medo, ele rompeu a sua insegurança, ele saiu da sua zona de conforto, porque era muito mais seguro caminhar, era muito mais seguro ficar dentro do barquinho do que caminhar no meio de uma escuridão. Mas o Senhor chama homens e mulheres valentes e ousados para caminhar no meio de uma tempestade, no meio de uma escuridão, porque a sua segurança é a voz de Jesus te chamando. Pedro entendeu que por mais que tivesse tudo escuro, o mar revolto, a voz do Senhor era suficiente para ser a âncora dele, para ele sustentar. Se prepare que 2025 o Senhor vai remover algumas estruturas, alguns lugares que eram sua segurança, alguns barquinhos que eram muito confortáveis, era sua zona de conforto. Mas se Pedro permanecesse na sua zona de conforto, jamais iria experimentar andar sobre as águas. Você tem noção? Quem caminha sobre as águas? Pedro caminhou, porque ele ousou acreditar em uma palavra. Pedro vem. Ele não pediu prova, ele não pediu para o Senhor acalmar o vento. Deixa eu te falar uma coisa: tem certos momentos que o Senhor não vai acalmar o vento da tua vida, mas vai querer você ver
Você atravessando o vento e confiando na palavra dele. Senhor, acalma essa tempestade. Ele não vai acalmar, ele quer ver você, o nível da tua fé, aonde vai a tua fé. Ela é suficiente para caminhar apenas sobre a voz de Jesus? Senhor, que alguns barquinhos sejam quebrados, para que nós não voltemos para a nossa zona de conforto, porque às vezes não experimentamos o sobrenatural, porque nos acomodamos em alguns lugares. Porque nos intimidamos com algumas situações que Deus nos chama para enfrentar. Que o Senhor quebre os altares que estão sendo levantados, que foram levantados por nós. Às vezes é o poder, a nossa segurança, o dinheiro, uma posição. Que todos esses amores caiam por terra e seja apenas estabelecido o altar do grande amor da nossa vida. Porque não importa o que você vai perder em 2025, porque eu preciso dizer, o Senhor vai tirar algumas coisas para que você entenda de verdade o que tem valor na sua vida. Mas pastor, eu já perdi tantas coisas em 2024. Mas Ele quer te levar para um outro nível, a ponto até mesmo de caminhar sobre as águas. E não foi qualquer um que viveu isso, não. Mas só eu da minha família estou passando por esse vale. Eu estou na igreja, mas Ele está te convidando para caminhar sobre as águas. E as pessoas vão olhar para você e ver o nível da tua fé. Aonde está a sua fé? Em quem está a sua fé? Vestes, visão, mesas. A mesa é o lugar que nos alimenta. O que nos alimenta não é só o que entra pela nossa boca, mas a Bíblia diz o que sai. Qual o ambiente que você tem gerado dentro da sua casa? O que tem alimentado você? Os vícios, palavrões, gritos? O que tem alimentado você? O alimento ele pode entrar pela visão, pela audição. Quais são os vícios, as mesas que têm te nutrido até hoje, que você precisa abrir mão para conseguir viver as promessas que Deus tem para você? Eu quero dizer que a única coisa que você precisa se alimentar é da palavra de Deus. Não abra mão desse banquete. Não abra mão desse banquete. O Senhor tem um banquete para você. Só que ao longo da nossa caminhada, eu creio que 2025 vai ser o ano onde nós vamos acessar muitos lugares para o reino de Deus. Eu creio nisso. Eu estou disposta a renunciar tudo aquilo que Deus me pedia. Eu falei para o Senhor, eu quero um ano diferente na minha vida. Chega, às vezes a gente entra ano, sai ano, vai vivendo as mesmas coisinhas, mas assim, Pedro andou sobre as águas. Eu acho que o mesmo Deus, Jesus que estava ali naquele mar revolto, é o Senhor que está aqui. E Ele quer te convidar para mergulhar, para caminhar sobre águas mais profundas. Ele quer levar o teu barquinho para águas mais profundas. Ele quer pegar a tua rede, a tua confiança. E mesmo que você fale, Senhor, mas eu já tentei tudo. Faça sobre a minha palavra. Ele quer uma igreja que caminhe sobre a palavra e não sobre a verdade da terra. Porque uma igreja que caminha sobre a palavra é uma igreja que vai queimar, incendiar a cidade do Rio de Janeiro. Porque natural a terra já oferece, agora sobrenatural só aqueles que estão conectados com o céu podem viver. E que nós sejamos testemunhas vivas do que é viver o sobrenatural. Mas é necessário renunciar a algumas mesas. É necessário obedecer. Mas que você possa querer mais do céu e menos da terra. Uma vida com Deus é uma vida de decisão. É uma vida de escolha. E tem um ponto que para mim... A Bíblia fala sobre os atalaias de Deus. A Bíblia compara até alguns profetas como atalaia de Deus, pessoas que tinham uma visão, pessoas que viam que ninguém via. Nós somos os atalaias de Deus nessa geração. Pessoas que estão numa posição, entenda isso, que querem buscar uma posição mais alta e espiritual, para ver o que ninguém vê, porque está olhando para o céu e não para a terra. Os atalaias, eles estavam numa posição
além dos outros. Então eles viam quando os inimigos se aproximavam. Eles viam o que ninguém via. Eles estavam ali. Imagina um atalaia num muro guardando uma cidade. Você é o atalaia da sua casa. Você é o atalaia da sua família. Você é o atalaia do seu casamento. Por isso não se conecte com a terra. Fique sempre olhando para as coisas do céu. Porque as informações mais preciosas, as informações que ninguém vê, você vai ver. Porque quem está ligado com as coisas do céu consegue acessar as informações que só Deus pode dar. São informações privilegiadas. Quando o inimigo se aproxima, ele já tem discernimento visual. Eu quero dizer que vai ser um ano que você vai ter muito discernimento espiritual. É um ano em que você não vai se distrair. Porque a única coisa que pode fazer um atalaia perder a sua posição é a distração. É alguém chamando ele lá de baixo. E deixa eu te falar uma coisa. As distrações sempre vêm de baixo. Sempre vêm de lugares que você menospreze, que você acha, não vai me tirar da posição. São as distrações. São aqueles vícios. É a mentira. É um palavrão que você acha que não tem nada a ver. Sabe? É o tempo que você negocia. Ao invés de estar buscando Deus, vai estar buscando outras coisas. E aí você se distrai. Você que já estava aqui buscando esse lugar. Por isso que a Bíblia diz, cuidado. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Não se distraia com as coisas desse mundo. Se mantenha na posição que o Senhor te chamou. Guardião da presença. Guardião das coisas de Deus. Guardião das coisas do reino de Deus. Não permita que seus muros sejam caídos porque você se distraiu na caminhada. E eu quero colocar mais um ponto sobre a nossa estrutura. Eu falei um pouco da estrutura de Pedro, que o Senhor vai abalar algumas estruturas nossas, que era o nosso fundamento, nosso firmamento, para que nós possamos entender que nosso único firmamento é Cristo. A Bíblia fala sobre o odre. É um ano que o Senhor vai depositar sobre a tua vida coisas novas. Ele vai confiar em você como guardião da presença, coisas do reino. E a Bíblia fala sobre um odre. O odre era usado para armazenar água, para armazenar vinho, principalmente. E naquela época eles cortavam, como eles faziam viagens muito longas, era necessário que o vinho fosse armazenado, ou a água. Então eles usavam o odre. O odre, eles tiravam dessa parte do animal e eles aproveitaram aquela pele do animal, então eles retiravam toda a carne de dentro daquela parte da perna do animal, eles arrancavam toda aquela carne. E eu quero que você no espírito fique ligado comigo aqui. O odre somos nós. O quanto do mundo tem que ser retirado de dentro de nós, para que haja apenas espaço para aquilo que tem valor. Então eles vão retirando toda a carne do animal, o osso, tudo que está ali dentro. E eles começam a preparar aquela pele. Eles lavam aquela pele para que tire todas as impurezas, toda a sujeira. E a água é a palavra de Deus. A vida com Deus é uma vida de preparo, é uma vida de processo. E aí vai lavando com aquela água limpa, para revelar apenas o odre. No meio daquilo tudo que está sujo, daquele sangue, fica só o odre. E depois eles vêm com uma madeira e eles começam a bater naquele odre. Eles começam a colocar por dentro do odre para abrir espaço. Eles começam a bater, para que ela vá ganhando elasticidade, para que ela vá tendo resistência. E a vida com Deus é uma vida que nós vamos passar sim por lutas, desafios. Eu preciso dizer que o ano de 2025 vai ser um ano de forja também. É um ano de processo na nossa vida, para que possamos ser melhores, muito melhores em 2025 do que fomos em 2024. Sem luta não há crescimento. Sem luta não há experiências com Deus. E aí ela passa por aquela madeira ali, que batendo e ganhando resistência. E depois ele vai para o sol da justiça. O sol que ilumina, o sol que revela quem nós somos e aquilo que nós não podemos ser.
o sol que revela a verdade da nossa vida, o sol que revela, que ilumina o nosso caminho e nos alinha, nos reposiciona. Ele fica exposto no sol para que ele venha secar e depois ele passa por uma fumaça. A Bíblia diz em Salmos que Davi fala: eu estou como odre no meio da fumaça. Ele estava passando por um momento de perseguição, de luta com os inimigos. Eu estou como um odre no meio da fumaça. Mas eu não desvio dos caminhos do Senhor. Pode ter momentos que você está ali, escondido no meio da fumaça. Acha até que está sozinho, mas eu quero dizer, a fumaça do Senhor, ela te envolve, ela te protege. Você não está sozinho, você está sendo guardado. Você está sendo preparado para um grande tempo de Deus sobre a tua vida. Você está ali escondido na glória, na presença de Deus. Não acredite que Deus te esqueceu. É apenas parte do processo. É o Senhor que está te escondendo, é o Senhor que está te guardando. E Ele passa por essa fumaça ali para que Ele ganhe mais resistência. E às vezes nós não queremos passar pela fumaça, porque parece que ninguém está vendo a gente, parece que nada está acontecendo na nossa vida. Mas é interessante que esse processo é muito importante para o próximo nível, para o próximo estágio que esse odre vai passar, que é quando o vinho novo, e eu quero dizer que há um vinho novo de Deus sobre a tua vida. Há coisas novas de Deus sobre a sua vida. E a Bíblia diz que um odre velho, ele não vai suportar o vinho novo. Então às vezes você não entende o que você está passando. É porque para o novo de Deus, Ele precisa trabalhar na tua estrutura, trazer coisas novas, fazer coisas novas dentro de você e através de você. Porque senão o odre ele se rompe. Porque ele já expandiu tudo que ele tinha que expandir. E a fermentação do vinho faz ele expandir mais. E ele se rompe. Por isso que às vezes às vezes Deus não entrega coisas que nós desejamos e sonhamos e pedimos, porque não estamos preparados ainda. Porque senão vai romper e vai perder aquilo que tem valor, aquilo que é precioso. E a Bíblia diz que e depois desse processo da fumaça, ela passa por esse vinho novo que é depositado, e aí ele vai se expandir, e aí ele resiste. Eu quero dizer que você vai resistir. Você não é um crente levado pelas emoções. Você é um crente espiritual. Então as fofocas, as injúrias, as injustiças, sabe? As traições não vão te parar. Você não vai parar num estágio, porque você entende que tem um vinho novo esperando para ser derramado sobre a tua vida. Muitas vezes as pessoas estão na igreja e falam: eu saí, eu não quero mais voltar para a igreja. Eu já fiz isso. Porque eu ainda era uma menina, eu não entendi o propósito. Eu não havia entendido naquele momento qual era o propósito de tudo aquilo que eu estava passando. Mas eu quero dizer que há um propósito na sua dor. Há um propósito quando a madeira vem e bate em você, ela não te machuca. Ela te transforma para um grande propósito. Você não entende porque você está parada nesse estágio, só está sentindo dor, solidão, mas olha para frente, tem um vinho novo que o Senhor quer derramar sobre a tua vida. Tem um vinho novo que Ele tem confiado em tuas mãos, que Ele quer confiar que em 2025 seja um ano onde o Senhor venha confiar para a tua noiva, para a tua igreja, dons, maravilhas, prodígios, que pessoas sejam curadas nesse altar, que pessoas sejam restauradas, para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que as pessoas dentro dos seus lares sintam o poder da presença de Deus, que essa pregação possa alcançar outras nações. As pessoas podem até não entender a nossa língua, mas o ambiente de glória vai inundar a tua casa. A atmosfera do céu, esse código é universal e todo mundo entende. Que a glória do Senhor inunde a tua casa, onde quer que você esteja. E ela venha te inundar a ponto que você entenda quem você é. O que você está vivendo hoje não define quem você é. Mas eu quero dizer que tem um nome que o céu te chama e te reconhece: herdeiro. Herdeiro
de Cristo, aquele que o Senhor derramou e confiou as promessas do reino sobre nós. Que possamos ser bons guardiões da presença, que possamos ser como um odre novo nas mãos do oleiro. Assim como um vaso na mão do oleiro, faz de novo. Senhor, mexe de novo. E sabe o que é lindo? Porque quando o odre ficava velho, eles não desperdiçavam, porque eles ainda assim viam valor na estrutura, mas eles iam lá e aproveitavam. Eles refaziam todo um processo para aproveitar, e de alguma forma eles eram usados. O que é mais lindo que o Senhor não descarta você. Por mais que você tenha passado por muitas lutas nesse mundo até conhecer Jesus, o Senhor ainda olha para você e fala: eu posso fazer nova todas as coisas. Por isso que eu amo esse versículo, Isaías 43. Eu quero que você guarde no seu coração, porque muitas vezes nós perdemos as promessas que Deus tem para nós, porque nós não esquecemos das coisas do passado. Mas o Senhor diz: eu estou fazendo uma coisa nova. Você não está vendo? Eu quero dizer: Senhor, agora eu quero ver. Eu estou vendo, porque eu estou olhando para ti, meu Pai. O Senhor está fazendo uma coisa nova, e Ele transforma lugares desérticos em lugares de mananciais. Olha para a área da tua vida que está um deserto. Vai brotar rios de água viva nesse lugar, e as pessoas vão beber daquilo que está saindo desse lugar na sua vida. As pessoas vão se alimentar daquilo que o Senhor está gerando nesse lugar. Que nós possamos ser como um útero. No começo de uma gestação ninguém vê nada, mas você sabe que está gerando. Você sabe que você está gerando. Não importa como as pessoas te vejam, você está gerando algo novo para 2025. Está gerando algo novo. Eu quero fechar, eu quero que abra em Isaías 43, por favor. 18. Quero que você guarde essa palavra no seu coração. Não vos lembreis das coisas passadas. Coisas que você viveu na tua infância. Não é criar uma amnésia, mas aquilo não vai definir mais a tua vida. Não vai abortar mais o teu propósito. Esse lugar do passado é um lugar abortivo, que muitas vezes nos impede de chegar no novo de Deus, porque ficamos nesse lugar do passado. Mas eu quero dizer que o que você viveu, as palavras que foram faladas sobre a tua vida, as experiências ruins, elas vão servir de testemunho de onde Deus pode nos tirar e o que Ele pode fazer conosco. Nem as considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, o novo de Deus, e agora sairá a luz. A luz de Deus é a única coisa que vai nos fazer enxergar o novo dele. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Senhor, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque eu já posso enxergar pelos meus olhos da fé um tempo novo em 2025, meu Pai. Obrigada porque só o Senhor pode fazer um homem que chegou como escravo no Egito se tornar um governador, porque ele não perdeu a visão, ele não perdeu a roupa da humildade, ele não perdeu as vestes da intimidade contigo, as vestes da obediência. Não queremos perder o lugar de acesso que o Senhor tem para nós, porque ainda queremos vestir roupas que não cabem em nós para essa próxima estação, meu Pai. As coisas velhas se passaram, hábitos, Senhor, palavras que usávamos, Senhor, comportamentos, meu Pai. Não queremos ser crentes que passa o ano e continua como meninos, meu Pai, usando as mesmas vestes, meu Pai. Eu sei que o Senhor está fazendo uma coisa nova agora. Alguns dos meus irmãos ainda não conseguem ver, mas eu quero enxergar pelos olhos da fé e caminhar sobre as águas como Pedro caminhou. Deixar todo o medo, toda a insegurança, toda a estrutura velha para trás. E eu quero ouvir como Pedro, a tua voz me chamando, meu Pai. Porque eu creio que é um tempo onde o Senhor está levantando uma nova igreja. Uma igreja, Senhor. Uma igreja, Senhor, que te ouve, que te ama, que te busca. Uma igreja que não está preocupada com a estrutura, mas está preocupada em ser a igreja. Uma igreja que ama o próximo. Uma igreja que tem compaixão. Uma igreja que tem misericórdia.
Senhor, nós queremos acessar lugares que a nossa voz seja um instrumento, que venha acessar lugares que não conhecem ainda a Ti, meu Pai. Queremos ser apenas o cântaro daquela mulher, meu Pai, daquela samaritana, o cântaro que possa levar uma água nova, uma água viva. Nós queremos ser apenas o instrumento para levar a água nova, a verdade, porque nós sabemos que tem muitas samaritanas aí perdidas no poço da aflição, mas se elas forem tocadas, cidades se converterão, cidades se converterão através do testemunho daquela mulher, meu Pai. Que nós possamos anunciar as boas novas através da nossa vida, em nome de Jesus. Você pode levantar e aplaudir o nome do Senhor por essa manhã maravilhosa, por todas as promessas que Ele tem confiado em nossas mãos, Senhor. A vida com Deus é uma vida de escolha, é uma vida de decisão. Todos os dias nós temos escolhas. Aí eu vou acordar, vou comer isso, ou eu vou trabalhar, vou usar essa roupa. São escolhas, a gente vai fazendo escolhas. Então tudo começa com uma escolha. Tudo começa com uma decisão aqui, para que depois você venha se mover de acordo com essa decisão. Eu não sei que nível da tua caminhada você está. Eu só sei que eu não quero ser a mesma que eu fui ontem, e nem tampouco amanhã a mesma que eu estou sendo hoje. Porque a vida com Deus é uma vida crescente, é uma vida de crescimento, é uma vida que quanto mais você busca, mais você encontra. Mas eu durante algum tempo fui essa crente da religião, que só vem bater ponto na igreja, né? Cumprir os protocolos. Mas a vida com Jesus é uma vida tão simples, mas é uma vida tão profunda, que quanto mais você mergulha, você entende que você não tem outro lugar para estar a não ser nesse lugar da presença de Deus. E aí vira o culto, não é uma obrigação, é consequência de quem você é em casa, no seu secreto. Fazer as coisas para Deus, ofertar, dizimar, abençoar, ser bênção na vida de outras pessoas, é reflexo de quem você é no seu secreto com Ele. Por isso que às vezes algumas pessoas acham que algumas coisas é sacrifício, porque tu está trocando as coisas de lugar. Não é sacrifício, porque quem entrega a tua vida, consequentemente, tem uma vida de entrega em todas as áreas. Quando você entrega o teu coração, você entende que nada se refere a dar alguma coisa, porque tu já ganhou a salvação. Tu já ganhou algo que ninguém pode fazer por você, nem mesmo você. Só Jesus pôde morrer naquela cruz por nós. É a salvação, mas eu creio que você pode fazer na vida de outras pessoas, levando e anunciando as boas novas. Por isso que você precisa decidir em 2025 mudar os ambientes, mudar a sua alimentação espiritual, mudar as suas vestes, ter cuidado com as suas distrações e permitir Deus trabalhar na sua estrutura, porque isso dói. Isso envolve deixar para trás algumas coisas, mas receber o vinho novo dentro de você. Falando com você, que às vezes tem até um tempo na igreja, um tempo de caminhada, mas tem sentido que está parado em uma estação. E às vezes a gente passa, a igreja torna para nós um lugar de relacionamento. E às vezes a gente não tem relacionamento com aquele que nós precisamos ter. Temos mais relacionamento com as pessoas do que com aquele que é o dono da nossa vida. Eu quero falar com você que de repente no meio do caminho, como eu, tive que rever algumas coisas na minha vida nesse 2024, porque é um ano de você rever algumas coisas que você não pode levar para 2025. E que quer se reconciliar com o Senhor. Fala, Senhor, eu quero um ano diferente na minha vida, mas começar por mim. Que eu tenha mais fome, mais sede de Ti, meu Pai. Que a minha caminhada seja uma caminhada de busca por Ti.
Se você quer isso, se você quer declarar isso para o Senhor, vem aqui na frente que eu quero orar com você. Eu acho que vir aqui na frente é como aquela mulher hemorrágica que quando viu Jesus, ela deixou todo o seu passado para trás, todas as suas memórias do passado para trás, todas as suas dores. Ela falou: se eu tocar, eu serei curada. Ela falou: se eu tocar, eu preciso apenas tocar. Então tudo começou com uma decisão dela. E eu garanto que ela foi deixando para trás tudo aquilo que era dor, tudo aquilo que era perda. Tudo foi se tornando tão pequeno que não fazia mais parte dela, porque a presença do Senhor Jesus era tão grandiosa que ela não estava nem preocupada em quem ela era, como ela era vista, mas quem ela se tornaria a partir daquele momento. Ao tocar em Jesus, ela não foi paralisada pelos olhares preconceituosos, mas ela apenas mirou em Jesus. Não importa como as pessoas te veem, o que importa é como você quer ser reconhecida pelo céu. Isso é a verdade. Não importa o que as pessoas falam, não importa. O que importa é como o Senhor te vê. Se quando você está diante da presença, o céu te reconhece e você consegue acessar lugares que só Ele tem para você. Será que Ele te reconhece ou fica irreconhecível? Não tem cadastro, ou seja, não tem intimidade comigo. Eu não reconheço a voz daqueles que não têm intimidade, mas eu reconheço aqueles que me querem, mesmo diante das suas debilidades, mesmo diante das suas limitações. Oh Senhor, glória a Deus. Oh Senhor, que seja um tempo novo na tua igreja, meu Pai. Aqui tem homens e mulheres que te querem mais de ti, meu Pai. Homens que entendem que ainda é insuficiente para aquilo que o Senhor vai derramar sobre a vida deles em 2025. Homens e mulheres que estão aqui diante da tua presença falando: Senhor, eu quero trocar as minhas vestes. Eu quero trocar as minhas vestes, Senhor, de dor, de murmuração, de ingratidão. Eu quero que as pessoas olhem para mim e eu seja reconhecida como aquele que exala o perfume de Cristo, que é capaz de mudar ambientes, que é capaz de mudar decretos. Pessoas que estão caminhando em direção ao propósito, mas não vão se perder com o propósito. Porque a Bíblia fala sobre Vasti e Esther. Vasti esqueceu por algum momento que ela estava naquele reino para servir o rei, mas estava desfrutando do banquete do palácio. Que nós não venhamos nos perder com aquilo que o céu pode nos dar, mas que possamos entender que nós estamos aqui para servir o rei como Esther. Esther entendeu que ela entrou naquele palácio com o único propósito: ser uma voz para aquela nação, uma voz de autoridade que foi capaz de mudar decreto. Que você venha ser uma mulher, um homem como Esther, que mude decretos. Todo decreto de morte, de escassez, de esterilidade, sejam abortados em nome de Jesus. Que você se levante como uma voz de autoridade, trazendo um decreto de vida para a tua casa. Que você não seja um homem que use palavras que não agradem o coração de Deus. Que você não seja uma mulher rixosa, mas que você construa um lar de paz, através da sabedoria que o Senhor tem para você. Que você seja uma mulher que construa a tua casa, o teu lar, com os valores eternos e não com aquilo que é passageiro. Senhor, aqui estão seus filhos. Senhor, o Senhor sabe, meu Pai, o que está no coração de cada um deles. O Senhor sabe em cada processo, cada nível do processo que eles estão, meu Pai. Senhor, recolha as lágrimas dos teus filhos. O Senhor é um Deus de perto que ouve o nosso clamor, que vê as nossas lágrimas. Mas eles estão aqui rendidos porque eles querem ser usados como odre para carregar o bom vinho, o vinho da tua presença. Senhor, eu abençoo, Senhor, a tua igreja. Eu abençoo, meu Pai, como pastora dessa casa, como profeta dessa casa. Eu derramo as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida da tua igreja. Que seja um ano onde o Senhor possa confiar em nós dons, habilidades. Que pessoas que não falavam em línguas comecem a buscar para falar em línguas.
comecem a se corrigir diante da presença de Deus. Pessoas começam a pedir dons, porque é isso que nós precisamos: carregar o tesouro, armazenar o tesouro do reino dentro de nós, em nome de Jesus. Senhor, nos despedimos como igreja, mas jamais da tua presença. Que o teu Espírito venha, Senhor, nos dá discernimento e seja a voz capaz de mudar as rotas da nossa vida e nos realinhar, porque não queremos perder os acessos que só o reino pode trazer para nós. Em nome de Jesus, amém, amém.